Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao meu canal Preciosa Vida. Hoje eu quero te contar a história de um cachorrinho, uma história real. E no final eu quero parar com você para refletir sobre o que essa história nos ensina. Esse vídeo é dividido em duas partes. Primeiro eu vou te contar a história e depois eu vou trazer a minha reflexão. Essa história aconteceu durante uma competição extrema de aventura. Uma corrida de resistência, onde equipes passam dias atravessando terrenos hostis, caminhando, pedalando e remando, muitas vezes à beira do limite físico e mental. Em 2014, o atleta sueco Michael Lindnor e sua equipe estavam no Equador, enfrentando a selva. No quarto dia de corrida, durante uma área de transição, algo inesperado aconteceu. De canto do olho, Michael viu um cachorro, que caminhava muito devagar. O pelo era ralo, sujo, o corpo estava fraco, havia uma ferida grande nas costas e moscas rondavam o corpo dele o tempo todo. Ele andava de um lado para o outro apenas tentando encontrar comida, mas ninguém queria aquele cachorro por perto. O primeiro pensamento de Michael não foi compaixão, foi medo. Ele pensou algo como: não chegue perto de mim, eu posso pegar todas as doenças do mundo. E então outro pensamento veio: ninguém nunca deve ter sido gentil com este ser. Michael então pegou algumas almôndegas da própria comida, colocou no chão, bem à frente do cachorrinho. Foi um gesto simples, nada heróico, mas foi o primeiro gesto de gentileza que aquele cachorrinho recebeu. A corrida continuou e pouco depois a equipe percebeu algo. Eles não estavam mais sozinhos, porque o cachorro estava seguindo. Sempre a alguns metros de distância, quando eles paravam, ele parava, quando eles seguiam, ele seguia. Na selva, na lama, em trechos tão difíceis que até os atletas tinham dificuldade. Às vezes o cachorro ficava preso na lama com as quatro patas presas, mas ele se virava e não desistia. Michael dizia que ao olhar para aquele cachorro lutando, conseguia focar em algo além da própria dor. O cachorrinho ainda não tinha nome, e enquanto caminhavam, Michael pensava em alguns. Até que ele olhou para aquele cachorrinho ferido, destruído, coberto de lama, e mesmo assim havia algo nele, uma presença, uma dignidade. Michael pensou no rei Arthur, um rei ferido, mas que nunca perdeu sua essência. Mesmo machucado, aquele cachorro ainda carregava uma aura, e foi assim que ele ganhou o nome, Arthur. Em um dos últimos trechos da prova, a equipe chegou a um rio. Eles seguiriam de caiaque. Os organizadores disseram claramente que o cachorro não poderia continuar e que ele teria que ficar ali. Michael entendeu. Ele sabia das dificuldades. Mas quando começaram a remar, o Arthur pulou na água e começou a nadar atrás deles. Naquele momento, Michael não pensou, ele apenas agiu. Pegou Arthur da água e o colocou sobre os próprios joelhos. Ali ficou claro, a corrida já não era mais o foco. Não era sobre vencer, era sobre cuidar daquele cachorrinho. Depois da corrida, pessoas da equipe local se aproximaram de Michael. Elas explicaram que naquela região, cães de rua não são vistos como animais de estimação e que se o Arthur ficasse ali, ele não sobreviveria. Foi então que Michael ligou para casa, falou com a esposa e disse que queria levar o cachorrinho com ele. Arthur ainda viajaria milhares de quilômetros, passaria por cuidados veterinários, por uma quarentena de 4 meses e por um longo período de adaptação. A história de Arthur virou livro, virou filme e inspirou milhares de pessoas ao redor do mundo. Depois de tudo o que viveu com Arthur, Michael decidiu ir além. Ele criou uma fundação para ajudar cães de rua que vivem em situações parecidas com a que Arthur viveu. Arthur viveu como parte da família de Michael
E anos depois, 6 anos depois, ele partiu. Mas a história que eles viveram juntos ficou. Em uma entrevista, onde o Michael conta a história dele com o Arthur, existe um momento em que ele chora. E ele diz: algumas coisas acontecem talvez uma única vez na vida, e se você tiver sorte. O que eu fiz foi algo tão simples, mas eu creio que foi a melhor coisa que eu fiz em toda a minha vida. Isso é muito forte. Ele se refere ao fato de ter adotado o Arthur e ele se emociona quando ele conta sobre isso. Então, nós temos duas reflexões aqui. A primeira é a motivação do Arthur e quando ele não desiste, mesmo com todos os desafios pela frente. O percurso era muito difícil, inclusive para os atletas preparados para isso. O Arthur estava debilitado, doente, mas mesmo assim ele não desistiu do objetivo dele, que era ficar ao lado do Michael. Isso nos ensina que quando nós temos um objetivo na vida, nós temos que focar nele e ignorar os desafios que nós vamos encontrar no caminho. Focar no objetivo, apenas nisso. Por outro lado, o Michael nos ensina o que é compaixão. Ele, como atleta, treinou para ganhar essa competição. Mas em determinado momento ele entendeu que a competição já não era mais o foco. O foco era salvar o Arthur. Quando ele pula na água e começa a nadar, o Michael não hesita e pega ele e deixa a competição de lado, porque ali ele já sabia que ele não ia ganhar mais. Mas a compaixão que ele teve pelo Arthur é algo lindo de se ver. Eles viveram juntos por muitos anos. O Michael, inclusive, tem uma tatuagem em homenagem ao Arthur. É uma história que fica e uma lição de vida que fica também. Se você gostou dessa história, eu realmente recomendo que você assista o filme, se puder, leia o livro, assista entrevistas. Assim você vai ter mais detalhes de tudo o que aconteceu. Deixa o teu comentário, o teu like se você gostou dessa história. Isso ajuda com que este vídeo chegue a outras pessoas também. Se você não é inscrito, por favor, se inscreve, porque eu sempre vou trazer histórias de resgates com finais felizes. Eu espero que vocês tenham um lindo dia e fiquem com Deus.